A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, terceiro capítulo. Aleluia. Meu Deus. Terceiro capítulo, verso 1. Diz assim: pelo que não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizimos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse o nosso trabalho viesse a ser inútil. Eu vou ler a tradução também. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, verso 1, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é de vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, e se tornasse inútil o nosso labor. Amém? Então Paulo aqui começa o terceiro capítulo, falando da sua preocupação com a igreja de Tessalônica. Ele tinha ficado sozinho apenas e tinha enviado o seu cooperador, o seu obreiro, o seu ministro de Deus, Timóteo, que é a próxima carta que nós vamos estudar, depois que é a segunda Tessalonicenses, a primeira e segunda Timóteo, que era um jovem pastor, um jovem obreiro que fazia a obra de Deus, fazia a vontade de Deus. Este Timóteo foi até eles para ali pregar e confirmar e exortar aquele povo acerca da fé. Então, sempre quando nós observamos obreiros na Bíblia, pregadores, sempre isso é o alvo, exortar a que a igreja permaneça firme na fé. Aleluia. E se não é igreja, se não conhece o Evangelho, então é pregar o Evangelho para que eles tenham fé e acreditem no Senhor. Ou seja, tudo é pela fé. Tanto a pregação como a evangelização, como o ensinamento. A pregação para que venha a fé, o ensinamento para que aumente a fé. Por quê? A fé é pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, sempre nós vamos observar isso na Bíblia e na Escritura. Nunca eles pregaram para fazer o povo gritar, nunca eles pregaram para fazer o povo pular, nunca eles pregaram como alvo de prosperar. Sempre o alvo deles foi a fé. Foi que houvesse crescimento na fé, houvesse alimento para que a fé crescesse. Então ele vai dizer assim no versículo 2, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus. Ministro aqui é servo, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Mas por que Paulo enviou Timóteo lá? Vai explicar no próximo versículo, olha que interessante. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, ou na outra tradução, fomos designados. Deus havia assegurado a Paulo sofrimentos futuros, quando lhe confiou o ministério por meio de Ananias. Está lá em Atos capítulo 9, verso 16. O Senhor falou para Paulo que Paulo ia sofrer muito por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então, muitas das vezes, esse sofrimento de Paulo não abalava a fé de Paulo, mas abalava a fé dos outros irmãos. É a mesma coisa você ter vou dar um exemplo,
Mesma coisa, seu pastor ou seu pai está passando só por luta, por tribulação. E a pessoa vai pensar, será que esse homem de Deus mesmo? Só apanha. Que não é o nosso caso aqui, né? Paulo apanhava, era apedrejado, batiu na cara dele, sofria naufrágio, era um homem pobre, mais pobre do que nós aqui, ele era, financeiramente falando. Poderia ser muito mais rico que todos nós aqui, se ele quisesse. Mas ele não quis usar o Evangelho como esse pretexto. Então, o que as pessoas pensavam dele? Ele apanhando, sendo humilhado, com certeza que abalava a fé da igreja, né? Abalava a fé dos irmãos. Então, por isso a preocupação de Paulo de enviar Timóteo para exortar aquele povo e confortar aquele povo. O que é confortar? Consolar aquele povo, dizendo que tudo aquilo que Paulo estava passando era porque já foi designado para ele aquilo. Ele já foi chamado para aquilo. Ele já foi escolhido por Jesus para aquilo. O que Jesus disse para Paulo? Saulo, Saulo, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Você vai sofrer. Então, já foi o chamado dele, já foi a vocação dele de sofrer por causa do Evangelho de Jesus. Lá em Coríntios ele vai dizer, em 2 Coríntios, os irmãos abrir lá depois de Pelé, ele vai falar de muitos sofrimentos que ele teve. Ele já morreu de açoite, aquele mesmo açoite que Jesus tomou, que era a chibatada, ele foi por 2 vezes no Vale de Morte, 2 ou 3 vezes. Ele recebeu uma quarentena menos 1 de açoite daquele. Então, sofreu, foi um dos homens que mais sofreram por causa do Evangelho. Então, com certeza, abalava a fé dos fracos, abalava a fé daquele povo que acreditava que Paulo era um homem de Deus. Então, quando eles viam Paulo passando por aquilo, havia dúvida, né? A mesma coisa dos amigos de Jó. Quando Jó estava bem, todo mundo elogiava ele. Quando ele passou por aquele período, eu não sei quantos anos foi, todo mundo começou a duvidar dele. Será que ele é de Deus realmente? Será que Jó serve a Deus? Será que ele é fiel a Deus? Ele pecou, ele fez alguma coisa errada. Senão ele estava sucedendo isso a ele. Então, aqui é o mesmo caso. Por isso que Paulo ficou preocupado com a igreja. Quando ele recebe essa carta, ele está preso. Já começa por aí, já. Já pensou? O pastor foi preso hoje em muitas igrejas, né? Não porque roubou, não porque difamou, mas porque pregou o Evangelho. Muita gente vai se escandalizar, muita gente vai abandonar, vai embora. E talvez isso aconteceu aqui também. Muita gente escandalizou e Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não se escandaliza nele. Por quê? Porque tinha muita gente que achava em Jesus um motivo de escândalo. Só que a palavra da cruz é escândalo para o mundo, né? Para nós ela é salvação. Terceiro versículo. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Ou seja, tudo que nós estamos passando nessa terra, nesse planeta, Deus já ordenou. É o que está na Bíblia. Não tem nada que é novidade. Uma coisa que as pessoas muitas das vezes não sabem é pessoas que acham que Deus vai se surpreender. Se eu orar 40 dias e 40 noites, se eu orar, se eu jejuar, se eu ler a Bíblia 10 vezes, eu vou surpreender Deus. Não vou. Ele já sabia, antes de eu nascer, que eu ia fazer isso. Pois foi ele que colocou no meu coração. A mesma coisa também. As pessoas pecam, quantos pecam, caem, pastores, obreiros, cantores evangélicos, todo mundo se surpreende. Deus não. Deus já sabia. Tudo que aconteceu com a pessoa. Falando no Salmo 139, lá está claro, da Bíblia diz assim: todos os meus dias estão escritos no teu livro. Então, nada é novidade para Deus. Então, todas as tribulações, Paulo está dizendo exatamente isso. Que eu estou passando porque Deus ordenou. E se Ele ordenou a vitória também. Se Ele ordenou que eu vencerei. Tudo em nome dele. Por quê? Porque Deus não permitirá nada além das nossas forças, diz a Bíblia. A Bíblia também diz que todas as aflições desse tempo presente não dão para se comparar com a glória que está sendo reservada para nós no céu. Então, tudo isso faz parte do plano de Deus. Versículo 4. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos, ou profetizamos, podemos dizer assim, né? Eu estou
dizendo antes de acontecer. Isso é predizer. É dizer antes de acontecer. É a mesma coisa, eu dou uma pessoa dirigindo bêbada aí, e predizer para ela, você vai cometer um acidente terrível. E aquele acidente aconteceu. Então já prediz. Ela já estava avisada. Então isso é predizer. Já está avisado que vai acontecer. Ainda convosco vos prediziam que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então, nós observamos aqui que Paulo já tinha até mesmo avisado a igreja de ir embora, porque Paulo, ele não era cidadão de nenhuma cidade, ele era passageiro em todas as cidades, ou seja, ele estava dando passagem, era igual a nós, que estamos aqui alicerçados já há anos. Ele não, ele passava por várias cidades, por vários povos, línguas e nações pregando o Evangelho, pois Deus chamou ele para fazer isso, para ser apóstolo do gentil. Então ele está avisando, eu vou embora daqui, a igreja vai continuar, eu vou passar por muitas lutas e tribulações ainda, porque assim Jesus me disse. Assim o Espírito Santo me disse. Então, ele já tinha avisado aquele povo. Não era para aquele povo se escandalizar, não era para aquele povo esmorecer na fé, se abater na fé. É como diz a Bíblia, quando Jesus estava à beira da cruz, ele cumpriu aquela profecia que diz: fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Pois, é aquela profecia diz aí. Por quê? Porque quando Jesus passou por aquele momento, muitos dos seus desacreditaram nele, dizendo como ele é Deus, ele está pendurado na cruz. Até mesmo a multidão dizia: salvou os outros, mas não tem poder para salvar a si mesmo. Curou os outros, mas não pode se curar. Deus ouviu a oração dele pelos outros, mas parece que a oração por ele Deus não está ouvindo. Então, muitos se escandalizaram por causa disso. Até mesmo os apóstolos ficaram cansados ali com medo de sair e serem mortos pelos judeus também. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. No momento da aflição, da provação, murmurar ou desanimar. Israel murmurava, né? Era pior ainda. No momento que começava a bater, a barriga começava a doer de fome, ou a língua secava de sede, em vez de eles clamarem a Deus, sabe o que eles faziam? Botavam a culpa de Moisés. Moisés é ocupado, nós vamos morrer nesse deserto. Acho que Deus quis tirar isso do Egito para nos matar nesse deserto. Então as provações geralmente causam isso, no crente fraco na fé, no crente frouxo na fé. Podemos falar assim: a dúvida, a murmuração, a tristeza, o abandono, a culpa. Por isso que precisa de homens de Deus, assim como Timóteo, como Paulo, para exortar o povo, pregar a palavra da fé. Para quê? Para que esse bando de murmuradores e pessoas que dão lugar ao inimigo possam realmente retornar ao caminho santo, ao caminho de Deus, ao caminho da palavra de Deus. Então ele sempre teve. Tem hoje, tinha aqui na época de Deuteronômio, tinha na época de Moisés, tinha na época de Jesus, e vai ter em toda a época. Esse tipo de pessoas, de seres humanos, que é só o carro apertar que já esmorece. Versículo 5. Aqui, ó, como que eu estou dizendo, tem razão. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé. Mas não queria saber se eles estavam ricos, se eles estavam pobres, se tinha teólogos na igreja, se tinha novos cantores. Queria saber da fé. Esse é o interesse. Não é se o pregador prega bem ou não, se a igreja está cheia ou não, se está entrando muito dinheiro ou não, ou se os crentes são empresários ou não. Olha o que ele queria saber da fé. Por quê? Temendo que o tentador vos tentar, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ou seja, temendo que o inimigo, por causa de todos esses motivos que eu falei para os irmãos, tentasse aquela igreja, tentasse aquele povo, então o trabalho do Senhor se tornasse a ser inútil, se tornasse vão. Por quê? Porque eles vão esmorecer e naufragar na fé. Então, esse é o intuito de Paulo, saber da fé. Versículo 6. Versículo 6.
versículo 6. Aleluia. Diz assim. Cuidado com a ponte, Senhor. Versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendo boa lembrança de nós, desejando muito ver como nós também a vós. Versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver, como aliás também nós a vós outros. Então aqui, Timóteo já tinha ido à igreja, já tinha retornado a Paulo e declarou ali como estava o estado espiritual da igreja, da fé e da caridade daquele povo, do amor. Então ele trouxe boas notícias daquela igreja, trouxe notícias de que aquele povo estava cheio de fé, cheio de amor e que guardava boas recordações, boas lembranças de Paulo. Aqui não tem muito o que falar, só um grande elogio a essa igreja, porque foi uma igreja grata a Paulo, não foi como Coríntios, né? Coríntios, a segunda carta de Coríntios, Paulo escreve aquela carta para defender o seu ministério, o seu apostolado, porque havia se levantado por isso falsos mestres e apóstolos, a qual ele mesmo vai dizer, lá no finalzinho da carta, que são falsos ministros, falsos apóstolos, assim como Satanás se transforma em anjo de luz, acusando Paulo de ser um impostor, de ser um falso apóstolo. Então, nós vamos estudar um dia aqui a carta de Coríntios, nós vamos ver. A segunda carta foi uma autodefesa de Paulo sobre o seu chamado para o Evangelho de Cristo, para ser apóstolo dos gentios. Agora, para Tessalonicenses, é o contrário de Coríntios. Né? Se Coríntios acusava, dava trabalho para Paulo, e Tessalonicenses foi motivo de alegria, de elogio e de ação de graças diante de Deus, pois trouxe alegria para Paulo, trouxe alegria para o apóstolo, assim também como ele guardava uma boa lembrança do apóstolo Paulo. Se não guardasse, também Paulo tinha falado aqui já, né? Não é que ficasse hipócrita. Não, porque lá em Coríntios ele falou a verdade, o que estava acontecendo na igreja. Versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo, fica quietinho agora, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente de noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo encaminha nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, acerca de todas as nossas privações e tribulações. Então, Paulo estava passando por momentos difíceis, por dificuldades, tribulações, privações. O que é privação? É falta de alguma coisa. Talvez falta de uma roupa, ou de um alimento, ou de uma cama boa para dormir, né? Porque na prisão não tinha, não é igual a prisão do Brasil, que é uma maravilha, né? Pessoas até, tem gente que até gosta de preso, porque é uma maravilha, né? Talvez é melhor tratado lá do que dentro de casa. Não, aquelas prisões, na época da Bíblia, eram masmorras, eram lugares terríveis, eram lugares ali
E as pessoas sofriam mesmo, né? Como diz o ditado, o mundo comia o pão que o diabo amassou. Então Paulo recebeu aquela notícia da igreja, do estado espiritual daquela igreja, da boa lembrança que ela tinha dele, do ministério dele, da vida dele, da pessoa dele. Então ele se alegrou, ele recebeu alegria, foi consolado por Deus, apesar de todas as lutas que ele estava passando. Porque agora vivemos, versículo 8, se é que estáis firmados no Senhor. Então, agora ele diz, agora nós vivemos, porque estamos firmados no Senhor. Pois, que ação de graça podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos, por vossa causa, diante do nosso Deus. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, eu tributo a Deus graças por vocês e por toda a alegria com que nós estamos se regozijando por causa de vocês, diante de Deus. E eu oro noite e dia, com o máximo empenho, para que eu possa ir novamente ver e reparar as deficiências da vossa fé. Quanto mais que eles foram elogiados, por mais que eles foram elogiados por Timóteo, sempre há alguma coisa para ser reparada, para ser consertada. Então Paulo queria ir até eles para matar a saudade, claro, mas também para repartir com eles algum dom espiritual, reparar aquilo que a fé deles estava débil, estava deficiente. Nós temos deficiências na fé. A grande verdade é essa. Se aquela igreja tinha, se aquele povo tinha, com certeza todos nós temos também. Então, é necessário nós procurarmos e buscarmos também essa reparação na fé diariamente, para que a nossa fé seja cada vez mais acrescentada e possa crescer. A outra tradução aqui diz, estupramos o que falta à vossa fé. Então, o crescimento na fé. Versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, em Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Aqui não tem muito o que dizer, é um desejo de Paulo que Deus preparasse novamente uma oportunidade para que ele fosse até Tessalônica, visitar aquela igreja novamente, sempre colocando Deus na frente. Versículo 12. E o Senhor vos faça crescer. Aqui é a bênção, né, do apóstolo da igreja. E o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, o desejo de Paulo e a oração dele pela igreja para que o Senhor fizesse crescer, multiplicar o amor. Por quê? Porque no último dia, o que aconteceria? O amor se esfriaria. Então, a oração de Paulo rebateria essa profecia. Não vai rebater, quer dizer que não vai cumprir. Vai cumprir, mas não vai se cumprir dentro da igreja do Senhor. Dentro daqueles que buscam a Deus em oração. Buscam ao Senhor, em vez de ter o amor esfriado, terão o amor multiplicado pelo Espírito Santo. Multiplicado por Deus. E possam aumentar o amor, na caridade, um para com os outros. Ou seja, entre a igreja. E para com os de fora, para com todos. Ou seja, isso inclui gentios, ímpios e inimigos, para com todos. Então aqui, uns para com os outros, igreja, para com todos, o mundo. Como também nós para com os outros, ou seja, como também os pregadores, para aqueles que são ouvintes, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. A mesma coisa da palavra isento de imposto, não paga imposto, né? Então, isento de culpa, sem nenhuma culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Quero repetir o último versículo nessa tradução, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, a oração dele, o desejo dele, era
para que a igreja fosse confortada, confirmada na santidade, fosse irrepreensível de santidade, isento de culpa diante de Deus e diante do Pai. Então, esse é o desejo de Paulo, para que ele tivesse um coração confortável, mesmo passando por tribulações, e fosse achado irrepreensível, sem nenhuma repreensão, e fosse achado em santidade, para que pudesse estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Isso é uma profecia já. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse, tem no livro de Judas, que o Senhor vai vir com todos os santos. Ou seja, com todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Vamos orar já, agradecendo a Deus por esta palavra. Esse capítulo foi meio rápido, porque não tem muito o que explicar aqui, né? É um capítulo mais simples. A partir do capítulo 4 vai falar de arrebatamento, pode ler na sua casa lá depois. Vai falar bastante coisa interessante, vai demorar um pouco mais. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos ajude, meu Deus, esse estudo que tivemos, meu Deus, nós aprendemos que as tribulações e as privações podem alterar, podem modificar a fé, tanto para melhor como para pior. Meu Deus. Conosco contempla sempre para cima, sempre crescendo, Pai. Por todas as lutas e provações, possam fazer-nos crescer, como diz a Bíblia. Que a prova da nossa fé produz esperança, experiência e o amor de Deus derramado em nosso coração, como disse Paulo. Senhor, que nós possamos crescer na Tua presença, em comunhão e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor, Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos e todos digam amém. Amém. Amém, pastor.